Cê é louco, tio? E aí, bora fazer um corre pra tirar milão na redação do Enem? Pode ir pá que a gente tamo junto. Fala, jovens, eu sou o professor Edson Dene. Você viu o exemplo anterior? Que eu utilizei gírias, informalidades e coloquialismos? Então, você não poderá fazer isso na sua redação, no texto escrito. Por quê? Porque você será avaliado e uma das 5 competências do Enem é exatamente isso. O domínio da norma padrão, ou seja, a modalidade formal da escrita. Você não pode utilizar gírias, não pode utilizar coloquialismos e informalidades. Mas eu vou descrever para você muito bem nessa aula o que você pode e o que você não pode. Fica ligado. Agora, os pontos mais relevantes dessa competência. Então vamos ver quais são. Modalidade escrita e oral. Você precisa saber diferenciar, o que eu comentei um pouquinho anteriormente. O que é a modalidade escrita e o que é a modalidade oral. Aqui, por se tratar de um texto escrito, você precisa saber exatamente o que você pode fazer num texto escrito e não adaptar aquilo que você utiliza oralmente, ou seja, na sua fala. Registro formal e informal. Trata-se de um texto, como eu já coloquei para vocês, você precisa utilizar o registro formal. O informal não é adequado nesse gênero textual. Desvios da convenção da escrita. Você precisa respeitar todas as regras da gramática normativa, ou seja, da modalidade formal da língua escrita, sem cometer equívocos ou evitando ao máximo esses equívocos. E também mostrar domínio gramatical. E quando eu falo domínio gramatical, eu estou falando sobre o domínio do idioma, no sentido mais amplo, e também, é claro, nas regras gramaticais. Existem algumas exigências e você precisa segui-las. Ausência de marcas de oralidade e de registro informal. Você não pode colocar nenhum trecho como tô, tá, né. Evitar esses vícios que você utiliza na oralidade. Evitar isso no seu texto escrito. Precisão vocabular. Você precisa adequar as palavras mais próprias para o seu discurso. Como assim mais próprias, professor? As melhores escolhas, ou seja, aquelas que atendem à sua necessidade de se comunicar. E também obediência às regras. Então é uma exigência. Você precisa respeitar e segui-las até o final do seu texto. Agora eu vou te mostrar alguns pontos relevantes das obediências às regras. Como eu te falei anteriormente, você precisa segui-las do início ao fim do texto. Qual o primeiro ponto? Concordância nominal e verbal. Segundo ponto, regência nominal e verbal. E terceiro, pontuação. Claro que existem outros, mas eu selecionei esses 3 porque são importantíssimos e é o que os alunos costumam errar muito na redação e perder muitos pontos nessa primeira competência. Como eu havia falado, eu vou partir da concordância nominal e verbal. Primeiro elemento importantíssimo sobre a obediência às regras. Falando de concordância nominal especificamente, de vários substantivos, de classes gramaticais que são consideradas nomes, como adjetivo e substantivo, eu tenho a nossa primeira explicação, a nossa primeira regra. Então, o adjetivo posposto a 2 ou mais substantivos com gêneros diferentes concorda com o mais próximo ou com o masculino no plural. Você pode perceber aqui no exemplo. Comprei sapato e camisa nova. Se nós pararmos para prestar atenção, esse nova concorda com camisa, que é o mais próximo. E no segundo exemplo, concorda com o masculino no plural. Como vocês podem perceber agora no exemplo, comprei sapato e camisa novos. Nossa, professor, mas parece estranho. Mas a regra funciona assim. Por que soa estranho? Porque você não está acostumado a utilizar no seu dia a dia, na oralidade. Lembra que eu te falei sobre a diferença da escrita e da oralidade? Então, e também quando adequar a sua fala. Você não está acostumado a utilizar dessa maneira. Você colocaria o quê? Comprei sapato e camisa nova, ou sapato e camisas novas. Simplesmente colocaria no plural feminino. E não é o que diz a regra. Seguindo com as regras de concordância nominal, nós temos o adjetivo colocado antes de 2 substantivos ou mais de diferentes gêneros. Ele concorda com o termo mais próximo,
quando desempenha o papel de adjunto adnominal, termo acessório da oração. Exemplo: você percebeu tamanha injustiça e desconforto? Observando agora o nosso adjetivo, você percebe que ele concorda com a palavra injustiça. Por quê? Porque é a mais próxima, é o substantivo mais próximo e também exerce função de adjunto adnominal. Outra regra de concordância nominal: quando o adjetivo concorda com o mais próximo no plural, desempenhando o papel de predicativo. Então agora já é um outro exemplo. Adquirimos arruinados garagem e quintal. Você percebe que o nosso adjetivo, arruinados, está concordando com duas palavras, por isso está no plural, com dois substantivos, garagem e quintal. Pode ser assim, ou também pode ser adquirimos arruinada garagem e quintal. Ou, como diz aqui na regra, ou concorda com os dois elementos, no plural, e aí você segue o masculino, ou concorda com a palavra mais próxima no singular, que seria garagem. Concordância verbal. Às vezes os meus alunos falam para mim: professor, mas concordância verbal é difícil, tem diversas regras. Eu separei as principais aqui para você. Quando temos um sujeito coletivo, o verbo deve ser flexionado no singular. Por quê? Porque o coletivo é um vocábulo singular, que indica pluralização de elementos. Então a palavra está no singular, mas denota plural, mais de um. No entanto, se esse coletivo vier especificado, o verbo pode ser flexionado no plural. E eu preparei aqui para vocês alguns exemplos. A maioria concordou com o novo projeto. Você pode perceber que o verbo está no singular, mas está concordando com a palavra maioria, que é um sujeito coletivo. Então aqui ele coloca apenas no singular. Já um outro exemplo: a multidão de torcedores ultrapassou o limite imposto. Aqui você pode perceber que o sujeito coletivo é a multidão de torcedores, ele está especificado, está no singular. Então o nosso verbo está concordando com o núcleo, que é a multidão, o núcleo do sujeito. Mas também eu posso colocar: a multidão de torcedores ultrapassaram. Por quê? Porque é opcional. Então a multidão de torcedores ultrapassaram. Aqui ele concorda com a especificação do sujeito coletivo. De torcedores, como é plural, o verbo também vai para o plural. O uso da partícula C na concordância verbal. É importantíssimo falar sobre isso. Por quê? Porque é um dos maiores erros dos candidatos na hora de fazer a redação. A partícula C, ela é chamada de índice de indeterminação do sujeito ou de pronome apassivador. Então você precisa saber exatamente quando se utiliza o índice de indeterminação do sujeito e quando se utiliza a partícula C como pronome apassivador. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Então, precisa-se de funcionários. Você precisa fazer aquela antiga perguntinha ao verbo. Quem precisa, precisa de algo. Se a sua resposta tem uma preposição, é porque esse verbo é um verbo transitivo indireto. Então, se precisa de preposição, logo essa partícula não será um pronome apassivador. Por quê? Porque o verbo é verbo transitivo indireto. Logo, o que vem posteriormente não é o sujeito. E, por consequência, esse C vira índice de indeterminação do sujeito. Você entende por que o precisa fica no singular? Essa partícula C é índice de indeterminação do sujeito. Se não tem sujeito, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Não tem com quem ele concordar. Então ele deve, por regra, ficar na terceira pessoa do singular. Outro exemplo. Alugam-se casas. Novamente faço aquela pergunta ao verbo. Quem aluga, aluga algo. Agora nós não temos preposição. Então esse verbo é um verbo transitivo direto. E a partícula C não é mais índice de indeterminação do sujeito. A partícula C, nesse caso, é um pronome apassivador. E se é um pronome apassivador, tem sujeito na frase. Qual é o sujeito? Casas. Então o verbo alugar precisa concordar com a palavra casas. Porque você sabe, quem manda na frase é o sujeito. Então o verbo concorda com o sujeito. E lembrando, essa partícula C é um pronome apassivador. Outro ponto relevante na obediência às regras é a regência nominal e verbal. Aqui os alunos cometem diversos equívocos porque ele não transforma para escrita a regra, a norma padrão. Ele utiliza a informalidade,
os coloquialismos da fala, ele transpõe para a escrita. E aí acontecem os erros. Mas eu vou te mostrar que não é tão difícil assim. Regência. Regência é quando um substantivo, um advérbio ou um adjetivo exigem uma preposição para acompanhá-lo. Então, entre o substantivo, adjetivo, advérbio e uma outra palavra, ele exige uma preposição. Isso é uma questão de decorar. Ah, mas alguns vão dizer assim, decorar é ruim, professor. Não, etimologicamente, a palavra decorar vem de decor, de coração do grego. Então é o que é feito de coração, feito com vontade. Mas com o tempo, né, as pessoas colocaram a palavra decorar, o famoso decoreba, como algo ruim. É importantíssimo, é o primeiro passo da memorização. E eu começo aqui pela palavra apto a. Então toda vez que você tiver a palavra apto, ele vai exigir a preposição a. Olha o exemplo. Vocês agora estão aptos a dirigir. Você pode perceber que esse a é uma preposição. E aí pinta aquela dúvida. Vai crase aqui ou não, professor? Ocorre crase ou não? Ó, essa é uma dica que eu vou te dar no final do vídeo. Acompanhe até o fim. Outro exemplo, palavra disposto. Disposto a, disposta a. Professor, essa palavra também exige a preposição a? Sim, também rege a preposição a. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. É até uma música, né? Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Desculpa, eu sei que você não é obrigado a ficar ouvindo isso. Então aqui, não estou disposto a, sempre que você tiver a palavra disposto, será regido pela preposição a. Outro exemplo são as palavras fácil e difícil, que regem, como vocês podem perceber, a preposição de. Aquela era uma situação fácil de se resolver, ou poderia ser, aquela era uma situação difícil de se resolver. Então toda vez que você tiver o adjetivo fácil, ou seja, a palavra fácil, sendo utilizado como adjetivo, vai solicitar, vai reger a preposição de. Depois de falar um pouquinho sobre regência nominal, eu vou te mostrar sobre regência verbal. E aí eu separei um verbo muito utilizado no nosso dia a dia, que é o verbo assistir. Agora uma curiosidade. O verbo assistir, ele tem mais de uma transitividade. Como ele tem mais de uma transitividade, ele tem mais de uma regência. Então vamos entender os casos. No sentido de ver, é transitivo indireto. O verbo assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto. Todos assistiram ao jogo da seleção. Assistiram é um verbo transitivo indireto nesse caso. Por quê? Quem assiste, assiste a algo. Mas no dia a dia nós falamos, eu assisti o jogo, quando você deveria utilizar, de acordo com a norma padrão, a expressão eu assisti ao jogo, como está aqui no exemplo. Agora, quando eu mudo para uma outra regra, no sentido de prestar assistência e ajudar, ele não é mais verbo transitivo indireto. Passa a ser verbo transitivo direto. Exige um objeto direto. Então, a enfermeira assistia os acidentados. Nesse caso, a pergunta é, quem assiste, assiste algo. Assiste os acidentados. Agora, a terceira regra de regência do verbo assistir. No sentido de pertencer e caber, ele é transitivo indireto. O direito de criticar assiste aos cidadãos. Aqui nós temos um verbo transitivo indireto e objeto indireto. Por quê? Porque quem assiste, assiste a algo, a alguém. Assiste no sentido de pertencer e caber. O direito de criticar assiste aos cidadãos. Aqui você pode perceber que nós temos um verbo transitivo indireto, acompanhado, é claro, de um objeto indireto. Eu não poderia deixar de abordar um ponto muito relevante, que é a pontuação. Aqui, os alunos vacilam muito, os candidatos erram e muito, que é o uso da vírgula. Então eu trouxe alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, usa-se a vírgula para separar predicativos do sujeito deslocados. Então, Marina sorria satisfeita. Aqui você pode perceber que satisfeita, que é o predicativo de Marina, não está deslocado, está no final da frase. Agora, se eu colocar satisfeita, Marina sorria, você percebe que o predicativo do sujeito, aquele nome que se refere ao sujeito, já foi para o início da frase.
Aí você está invertendo a ordem da língua portuguesa, que é SVC, sujeito, verbo, complemento. O que você acabou de fazer? Pegar esse complemento, seja de um nome ou de um verbo, e jogar para o início da frase. Inverteu. Logo, você precisa separar por vírgula. Marina, satisfeita, sorria. O predicativo está deslocado, está no meio da frase e não no fim, onde seria a ordem normal da língua portuguesa. Então você precisa também destacá-lo entre vírgulas. Outra regra é o uso de vírgula para destacar adjuntos adverbiais. Durante o carnaval, na Bahia, não choveu. Qual seria a ordem direta da frase, como eu acabei de explicar no uso do predicativo do sujeito? Não choveu na Bahia durante o carnaval. Então eu desloquei a expressão na Bahia para o meio, nesse exemplo, depois desse adjunto adverbial, quando deveria ser depois de não choveu. Então, como eu desloquei, o adjunto adverbial na Bahia deve ser separado por vírgulas. Agora, entre termos essenciais da oração, eu não devo utilizar vírgulas para separar sujeito de seu termo essencial, ou seja, do seu predicado, que são dois termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Eu não posso, em hipótese alguma, separá-lo por vírgula. A subida até o mirante deixou a criança cansada. Aqui eu jamais posso colocar uma vírgula, porque eu estou separando o sujeito do predicado, mas mesmo assim acontece e muito. Outra regra é verbo e complementos, ou seja, você não pode separar o seu complemento do verbo, o verbo do complemento com vírgulas. Os cientistas preocupam-se com o efeito estufa. Quem se preocupa com algo. Então você não pode, em hipótese alguma, separar o verbo do complemento. Outra regra importante de quando não se deve utilizar vírgula é o núcleo nominal. Não separar jamais o núcleo nominal de seus complementos. A visão do mar deixava-o absorto. Então aqui você jamais vai separar a visão do seu complemento do mar, em hipótese alguma. Aqui você pode perceber que são exemplos simples, regras de repente até simples, mas acontece com muita frequência nas redações, principalmente nas redações do Enem. Depois de explicar essas regras, essas obediências, eu vou te mostrar a tabela de correção da competência 1. Nessa tabela você pode perceber que você será avaliado de 0 a 200 pontos, de maneira crescente. 0 ponto demonstra desconhecimento da modalidade escrita. 40 pontos, domínio precário. 80 pontos, você está progredindo, mas o domínio ainda é insuficiente. 120 pontos, domínio mediano. 160, um bom domínio da modalidade. E é claro, o sonhado 200 pontos, excelente domínio da modalidade. Fica claro, então, que quanto mais você chegar perto dos 200 pontos ou alcançar os 200 pontos, é melhor para o resultado final da sua redação nessa competência 1. Pensou que eu ia esquecer? Eu quase esqueci, mas o meu amigo Nem chegou e me avisou da dica do vídeo de hoje. Lembra lá atrás na regência verbal que eu prometi uma dica para vocês? A dica é sobre crase. Não ocorre crase antes de verbo. Lembre-se, não devo colocar crase, ou seja, não ocorre crase antes de verbo. É isso aí, galera. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você, como foi para mim. Para a próxima aula, eu vou falar sobre a competência 2. E para você ficar por dentro de tudo, siga o Enem Envio nas redes sociais. Se você gostou, deixe o seu like aqui. E não se esqueça, hein? Quem não é visto, não é lembrado. Fui! Pode ir pá que a gente estamos junto. Se perdeu. Esse é o objetivo. Você percebeu tamanha situação? Exemplo. Você percebeu tamanha injustiça e desconforto? E lembra que é uma pergunta. Tá. Você só foi lá no final. Eu não vi que era uma pergunta. Ficou muito bom esse amarelinho. É da nossa cor. O sujeito coletivo deve ser flexionado no singular. Aí já não ficou legal porque errou, né? Vamos de novo. Com preposição. Nada a ver.
É o verbo assistir. Isso. Depois de falar um pouquinho sobre a regência nominal, é importante... Não. Objeto indireto. Assistir, no sentido de existir, no sentido de... Não tem sentido de existir. Durante o carnaval, as palavras, né? Durante o carnaval... Não, esse aqui ficou horrível, não era isso. Os cientistas preocuparam-se com o efeito estufa. Preocupam-se. Que é movimento sacádico, Sim. né? Você já vai deduzindo.